Você acreditou no Felipe Neto, Rodrigo? Olha, existe uma diferença grande entre acreditar e aceitar aquilo que ele falou. Igual eu recebi a notícia por um amigo que a única coisa que ele mandou foi o link e escrito embaixo: Felipe Neto tá pirando a cabeça do pessoal. E realmente ele fez isso. Ele conseguiu fazer isso. E como eu comentei no grupo da Rede Progressista de Games, se a extrema-direita não chiou, não reclamou, achou extremamente válida a pré-candidatura do Gustavo Lima para a presidência da República, uma pré-candidatura do Felipe Neto também deve ser válida. Não apenas também, mas é muito mais válida do que a do Gustavo Lima. Claro. O Felipe Neto tem muito mais instrução, tem muito mais educação, tem muito mais conhecimento social do que o Gustavo Lima. E o que fica aí agora, o questionamento de fato que nós devemos fazer é o quão ingênua é a população, e em especial, como você mencionou anteriormente, o quão ingênuos são os jornalistas, a classe da comunicação formal do nosso país, que simplesmente olhou para aquilo e saiu. O que? Eles querem likes? Se eles querem likes, eles não são jornalistas. Eles não estão informando, eles estão simplesmente caçando alguma coisa para dar um retorno maior para eles. Caçando clique, né? Exato. Caçando clique. Então... cara, pensando bem assim, é tipo... patético, né, cara? Portais, assim, a Folha deu isso, o UOL, o Metrópolis. E aí é uma coisa... Eu acho que deram até naquela coisa meio maliciosa para tentar ferrar o Lula, né? Eu não sei se foi para tentar ferrar o Lula, porque tem uma coisa ali que o Felipe Neto fala, né, que é voltada a favor da população, a favor da sociedade. Ok, os manipuladores e autoritaristas geralmente falam isso, né? Mas eu não sei se foi para... Eu literalmente não sei se foi para ferrar o Lula, tentar ferrar o Lula. Porque, apesar das críticas válidas que o Felipe Neto faz ao governo atual, o Felipe Neto não é mais contra o Lula. Ele entendeu qual é a proposta de um governo do Lula. Não vou dizer do PT, mas do Lula. Qual é a proposta do Lula para o país? Infelizmente, nós estamos vendo aí o Lula se desgastando em diversas frentes. É por isso mesmo que a popularidade dele está caindo. O Barba tem que agir simultaneamente em diversas frentes. Eu duvido que exista um político jovem hoje em dia que aguentaria, que teria estamina, falando na linguagem dos gamers, né? Um político estamina, jovem... Estamina, para quem não sabe do inglês, é fôlego, tá, gente? Isso. Que teria fôlego para aguentar agir em tantas frentes com com esse brio que o Lula age, e ainda mais em favor do plano político dele, que é melhorar a vida dos pobres. Eu mencionei no comentário anteriormente a respeito da mídia, né, de que a mídia não pauta a sociedade. Ela pauta assim, a pergunta que a gente tem que fazer é pautar a quem, né? E aquilo que o Brasil está conseguindo resgatar dos 4 anos da gestão anterior que nós perdemos, né? Voltou para o mapa da fome, pessoas comendo osso e por aí vai. O que nós conseguimos resgatar está simplesmente numa nota de rodapé, e olhe lá, se não uma nota de fim, que são aquelas notas que, né, só os pesquisadores de fato daquele assunto vão consultar. Então, assim, eu acho que a mídia não entendeu mesmo o que o Felipe Neto estava fazendo. Eu acho que eles esqueceram que o Felipe Neto tinha outros produtos, outros projetos próprios,
Eles simplesmente olharam aquilo que era mais evidente, porque no início do ano, final do ano passado, se eu não me engano, ele disse que ia sair da política, porque estava cansado. E ano passado ele atuou, né? Nos últimos 2 anos ele estava atuando com bastante afinco. E de repente ele volta. Olha, eu fiz isso para me distanciar. Ele deu aqui a prerrogativa acadêmica, né? Que os acadêmicos têm que se distanciar do objeto de estudo para poder entendê-lo melhor. A mídia comprou. Eles literalmente compraram. Se eles estão divulgando para tentar prejudicar o Lula, eu acho que eles estão fazendo. Eu acho que eles pararam de compreender como funciona o processo de comunicação. Sim. Não, isso é uma coisa que sim, cara, eu trabalho em portal, o Drops de jogos hoje em dia é um portal de entretenimento, a gente tem que dar as coisas relativamente rápido, mas assim, a gente precisa ter o mínimo de checagem do que você recebe, e quando você tá em dúvida, você não publica, a regra é não publicar. Você não tá com certo daquela informação, você não publica. E eu acho, assim, que a cobertura de política, ela tá há muito tempo, né? A cobertura de política deu muito dinheiro para muita gente, né? Mas eu acho que ela já tá mergulhada numa irresponsabilidade há muito tempo. É muito jornalismo declaratório, é muito onda ou de linchamento, ou onda de notícia mesmo, que é aquela coisa que depois de um tempo o pessoal nem lembra direito o que aconteceu. E eu acho, Rodrigo, que aquela coisa, né? As pessoas enchem a boca também. Longe de mim não fazer críticas, porque tem muito influencer que é dodói da cabeça e é complicado. Mas, assim, eu acho que também falta uma compreensão também dos meios mais tradicionais, que, tipo, o Felipe Neto tem peso não à toa, sabe? Ele tem uma sofisticação, eu não diria que ele tem uma linguagem erudita, acho que não, ele ainda fala com o povo. Mas ele tem uma sofisticação que você precisa pesquisar minimamente, assim, sabe? Você precisa entender o que você está escrevendo. E o jornalismo não tá mais fazendo isso, sabe? Não tá fazendo mais o mínimo, assim, olhando a sinopse do cara. Ah, ele é influenciador, sei lá o que ele faz, vamos dar essa notícia porque esse nome aqui tá dando trending. É bizarro isso, cara. Uma coisa é, sei lá, entender quem é o Carlinhos Maia, eu acho um desafio. O Felipe Neto não, o Felipe Neto documentou o que ele fez. Então é uma coisa de você pesquisar e de você saber o que o cara faz, né? Exato. O Felipe Neto ele brincou muito com a semiótica, né? Principalmente com a semiótica. Um amigo me falou no vídeo, tem os livros do 1984 ali no fundo, dá para ver. Tem. E as falas dele as referências ali são, eu não diria evidentes, porque não tá gritante, né? Não. Mas você se saca. Saca. Aquela pulguinha atrás da orelha, ela... No mínimo você termina o vídeo e você fala, que porra é essa? No mínimo isso. Exatamente. E foi mais ou menos, eu parei, peraí. Olha, se isso for verdade, eu acho fantástico. Por quê? Primeiro, é válido. E fantástico, o pessoal vai ler assim, não se acha bom? Não, eu acho bizarro mesmo. Bom e bizarro ao mesmo tempo, né? Porque, felizmente, a democracia permite isso. Claro. Não, e tem que permitir mesmo. Tá certo. Felizmente. A gente elegeu o Tiririca. Sim. Por que a gente não iria eleger? Queriam eleger o comunicador do SBT que faleceu ano passado para a presidência da República. O Silvio Santos, claro. Por que não? Estavam cogitando o Gustavo Lima, um cantor de sertanejo universitário, ou sei lá qual o estilo musical dele. Por que não o Felipe Neto? Sim. Sim. Exatamente. Então, assim... E uma última pergunta que eu ia te fazer também, Rodrigo, até emendando a sua participação, não sei se você viu meu editorial mais cedo, eu estava falando um pouco sobre essa real natureza da esquerda e que a gente não deveria ser tão estanque assim em quem nós somos. O que você achou do que eu falei? Eu vi teu feedback. Olha, vamos lá. Eu vou repetir aqui o que um amigo meu fala. Eu não concordo com muitas das coisas que ele fala, mas... talvez nisso você concorde. Talvez nisso sim. A
A esquerda tem que ser mais combativa, nós temos que ser mais assertivo, nós temos que defender aquilo pelo qual nós lutamos, que é a sociedade livre, a sociedade igualitária. É uma sociedade onde todos tenham as mesmas oportunidades e que todos tenhamos um mínimo de dignidade na vida. É isso. A direita, infelizmente, fez o terrorismo com o rótulo da esquerda, né? Como a gente costuma dizer no interior de São Paulo, eles fizeram a nossa caveira. Agora a gente tem que lutar, assim, é uma batalha épica, indo atrás de uma força mítica para renascer, porque, citando o Campbell, né, a gente está no ventre da baleia. A esquerda está, né, dentro das etapas da jornada do herói, a esquerda está no ventre da baleia. E o vilão está posando como o bom moço, que é o que vai salvar todo mundo, que é porque todo mundo merece ter aquilo pelo qual ele trabalha, que é a meritocracia, que é isso, que é aquilo, enquanto que existem pessoas que trabalham 7 dias da semana, 6 dias da semana, sem descanso, e que não vão conseguir chegar na vida toda nem a ter 1/100º, 1/1000º do que muitos que nunca trabalharam na vida. Então, a gente briga, a gente deve brigar e deve se orgulhar por essa briga, de que todos tenhamos um mínimo de dignidade, de que todos sejamos tratados com um mínimo de dignidade e de que todos tenhamos oportunidade para, na eventual ocasião de nos encontrarmos no fundo do poço, que todos tenhamos a oportunidade de sair dele. Com a ajuda de todos. Sim. Essa questão é o que eu estava falando no começo, né? Essa questão, às vezes tem um purismo ideológico que é um purismo suicida, assim, é um negócio que, tipo, é muito discurso, sendo que quando Marx escreve o Capital, o Marx estava fazendo uma análise da sociedade, a gente precisa analisar a sociedade que a gente vive, né? Olha Sim, eu sendo marxista aqui, né? O Capital é uma obra sobre o tempo dele, né? Sobre o tempo dele. Eu não li o Capital ainda, né? Tá nas minhas listas. É um ótimo livro, a leitura é meio árida, mas assim, é isso. Mas é importante entender e compreender que aquilo é uma análise de um tempo. Aquilo é uma análise contextual de uma sociedade em um período de tempo. Esse período de tempo mudou, nós estamos em outra faixa, em outro período. E como você mencionou, nós temos que olhar para os outros para ver o que deu certo, não para fazer aqui. A realidade brasileira é outra. A realidade norte-americana é uma, a realidade chinesa... Aliás, a gente nem pode olhar para a China muito, porque em termos de filosofia social, não existe país no mundo que bata a China. Eles têm um processo de manutenção histórica de mais de 5.000 anos de idade, de histórica social, de compreensão de como a sociedade funciona, do porquê é importante contribuir com a sociedade. Aqui no Brasil, a gente ainda vive na lei de Gerson, na lei de tirar vantagem. E todo mundo tirando vantagem de todo mundo é a nova lei de Talião, né? O olho por olho e no final é o brasileiro que vem com um discurso moralista, né, influenciado pela imprensa, de ser contra a corrupção, né? Exato. Ele é contra a corrupção, mas está ali tentando tirar a casquinha dele, né, numa compra, numa venda, numa negociação qualquer, enfim.
Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.